Já pode começar. Já pode começar? Sim. Boa noite a todos. Então, a nossa iniciativa chama Clube de Xadrez do ITA. E as nossas atividades são um pouco mais simples do que as da iniciativa anterior, né? Porque eu acabei entrando no final e vi que é mais complicado, é bem mais complicado. A gente basicamente só joga xadrez e tenta fazer isso da melhor forma possível, né? Levando o nome do ITA. Então, sobre o nosso projeto. É uma iniciativa que visa tratar o xadrez como esporte, porque a gente participa de competições universitárias levando o nome do ITA, então, e elas contam como esporte para essas competições e também como atividade intelectual pela natureza do jogo. Então, integração, desenvolvimento de capacidades, competição e diversão. As atividades do clube são aulas de xadrez. Então, temos um professor, inclusive vou mostrar. Organizamos torneios, amistosos contra outras universidades e participamos de torneios. Essas duas fotos foram tiradas esse ano no torneio de Pindamonhangaba, que a gente participou, com apoio da Itaex, para que a gente pudesse estar lá. Atualizações e próximas atividades. O que eu coloquei o rei branco aqui é porque já foi cumprido. Então, já temos um novo professor, participamos do torneio Van Balducci, participamos do torneio de Pindamonhangaba e participamos do CPU em Deu e Jubes, inclusive com ótimos resultados. Para agora, para domingo, inclusive, temos o quarto torneio aberto do ITA e mais JUBS, NDU, CPU e TAD, inclusive, que eu vou explicar melhor quais são esses torneios. Esse é o nosso professor, Luan, ele dá aula na Alfalume e aqui de São José dos Campos mesmo. Então, sobre os nossos resultados. Conseguimos um título incrível no JUBS, porque era, era, uma, era um torneio individual, ou seja, cada um representava a si mesmo nesse caso. E mesmo assim, nós ocupamos todo o pódio, primeiro, segundo e terceiro. No NDU, estamos liderando a competição por 2 campeonatos. Então, enquanto nós temos o Tetra, temos 4 campeonatos nessa competição que é uma das mais importantes do cenário universitário no Brasil, a outra equipe que tem mais tem 2. Então a gente está com 2 títulos a mais que o segundo colocado. E para esse torneio que a gente está organizando para domingo, já tem mais de 90 inscritos. Aqui eu coloquei a reportagem. E sobre o resultado no JUBS, primeiro, segundo e terceiro, que inclusive, só participando da Diamante, a gente pegou primeiro na classificação geral no xadrez, participando só, quer dizer, não participando só dessa categoria, mas pontuando só nessa categoria, a gente pegou primeiro lugar. Pô, só explicando o que é o JUDS aí pro pessoal, tipo, esse é um torneio universitário que é que nem o NDU, que nem o Guilherme disse, é individual, só que ele é muito importante porque ele dá acesso para um torneio maior, que é o torneio, é o JUBS Nacional, basicamente. E o JUBS Nacional, por sua vez, ele dá acesso para uma etapa internacional do torneio. Então, tipo, é um torneio bem importante porque ele dá bastante nome, assim, pro ITA, porque agora, tipo, a gente vai representar a universidade nacionalmente, quer dizer, estadualmente, né? A gente vai representar num torneio nacional que vai com vários nomes importantes do xadrez nesse torneio.
Só explicando. Isso, inclusive, então o Gabriel e eu nos classificamos, porque são duas as vagas. Mas provavelmente quem vai participar é o Rafael. Talvez eu não consiga. Então, tipo, é muito legal esse resultado, porque, assim, o Guilherme, ele é aspirante, né? Então, ele tem menos liberdade para viajar. Só que como a gente conseguiu o pódio inteiro, a gente tem essa liberdade de poder disponibilizar essa vaga do Guilherme para o outro itiano. Se não fosse o Guilherme, tipo, se não tivesse sido o pódio inteiro, a vaga teria ido para outra pessoa. Então, tipo, a gente chegou a esse nível de oportunidade, assim, para os alunos, sabe? A gente está dando esse nível de oportunidade. Então aqui algumas fotos. O Rafael de baixo, o Gabriel do lado direito. E é aqui no superior esquerdo tem o Arroz e o Rafael segurando o nosso troféu aqui. Então os próximos desafios. Realização do segundo Techwamp, que ainda não aconteceu, a gente planejava fazer nas férias, mas não foi tão fácil marcar com as outras universidades, porque é disso que se trata esse torneio, a gente fazer um torneio fechado só entre algumas universidades e escolas para jogar xadrez. Não foi ainda possível, mas a gente vai tentar fazer. E agora continua a preparação com as aulas para os próximos torneios. Para o NDU, em dia 24 desse mês, CPU 30 e 31 desse mês, o JUBS Etapa Nacional, que o Gabriel falou, 6 e 10 de outubro, e o TAD, Torneio das Dentadas, que ocorre tradicionalmente com o IME, mas pode ser que tenha alguma outra escola convidada, 17 e 19 de outubro. E, claro, ainda o quarto aberto do ITA para agora. Eu não sei se eu falei, mas nesse sentido da preparação para torneios, também é a Itaex que paga o professor, o nosso professor. Aqui tem algumas imagens do terceiro, ou seja, o que aconteceu ano passado, que teve a participação de mais ou menos 40 pessoas, então foi pequeno em comparação ao que esse já está projetado, porque tem mais de 90 inscritos. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado e podem falar as dúvidas, por favor. Show. Guilherme, Gabriel, muito obrigado. Realmente conquistas aí muito significativas para a equipe. Mui, primeira pergunta. Parabéns aí pelos resultados, viu? Pela resiliência, pela perseverança. Os resultados estão aparecendo cada vez maiores. Eu tenho duas perguntas. A primeira, quem ganhou do Rafael Leitão na simultânea? Alguém A ganhou? Ainda não simultânea vai ser rolou. sábado. Simultânea vai ser esse final de semana. Então tá Mas a bom. gente vai ganhar. Estamos Eu, planejando aí. eu espero que sim. A segunda pergunta é sobre o professor, né? Quer dizer, a gente tem apoiado aí a busca né, de preparação para vocês. Queria que vocês fizessem uma primeira avaliação, passado um semestre, como é que está indo, se vocês estão satisfeitos, qual é o aprendizado aí nesse processo de procurar um professor, um treinador, né, para a equipe, se vocês estão satisfeitos. Bom, eu vou começar falando então. Na minha visão, a contratação do Luan foi ótima, porque ele é um professor muito dedicado e, inclusive, por exemplo, isso contrasta bastante com os GMs que a gente trabalhou, os grandes mestres, porque eles não se dedicavam o tempo fora da aula para a nossa equipe, o que é muito diferente do Luan, que se dedica, que se sente parte da nossa equipe. Tanto que ele acompanhou a gente pro NDU, por exemplo, e levou uma medalha para casa. Uma medalha de ouro, ele tá na foto, inclusive. Então isso é bem legal. Tem esse contato mais próximo. Eu também queria falar um pouco sobre o Luan. Tipo,
quero reforçar isso que o Guilherme falou, porque eu acho que, assim, é, a gente contratava o Miquelin ano passado, que é itiano também, e de fato, assim, Miquelin também ele mostrava muito esforço. Só que, assim, o Luan, ele tem muita vontade, assim, de ganhar. O Miquelin também tem, só que ele demonstra isso mais no caráter individual dele. Ele é um jogador mais forte do Ita, mas, tipo, como professor, ele acabava, às vezes, deixando um pouco isso de lado, porque é o caráter dele, basicamente, como professor. O Luan não, o Luan, ele investe todo o tempo dele, assim, toda a vontade dele na aula. E acho que isso deixa, tipo, quem tá aprendendo junto com ele muito animado. Tanto que, assim, ele nem foi jogar com a gente o NDU, mas ele foi acompanhar a gente para ver como que a gente ia, sabe? Então ele ficou muito feliz quando a gente ganhou. E acho que foi uma boa a gente dar essa medalha para ele como uma forma de reconhecimento. E eu acho que é muito bom ter um professor que quer estar tão presente assim com os alunos que ele está ensinando, sabe? Ajuda muito no aprendizado. Eu Mais um. queria falar Eu uma ia falar coisa. para você falar mesmo, Rafael, Tá. porque é engraçado, né? Mas o Luan, inclusive, te deu uma bronca. Pois é, eu queria falar justamente em relação a isso, porque na nossa rotina, às vezes, não é fácil encaixar, assim, um treino tão regular quanto a gente gostaria, né? E ele ajuda muito incentivando a gente, sempre estando em cima, ele tem material bom, aulas boas, e ajuda a gente a manter, a dedicar o que a gente precisa para ter bons resultados. E no caso, a bronca foi porque o Rafael foi numa festa no dia anterior da competição e isso rendeu muito para ele ouvir. Show de bola. Mais perguntas? Se não tiver, a gente agradece. Parabéns aí a Itachess por, mais uma vez. Estamos à disposição, tá? Qualquer coisa, só nos chamar. Forte abraço, eu vou parar a gravação aqui agora. Até a próxima. Sucesso aí.